Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez nós estamos nos reunindo para estudarmos o livro dos médiuns. Agora nós estamos ao vivo no YouTube para mais uma aula de estudos. Então, eu vou para a Lucineide, por gentileza, para ela fazer a nossa prece. Tudo bem, Lu? Claro, tudo bem. Obrigada, querida. Então vamos assim, agradecidos por essa oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos nesta noite, para mais um encontro. Que a paz e o amor de Cristo nos envolva neste momento, para que tenhamos tranquilidade, serenidade, de aprender e apreender os ensinamentos que serão abordados nesta noite, para que com eles assim possamos seguir a nossa trajetória, tanto aqui na vida terrena como na vida espiritual. Agradecidos a toda a cúpula espiritual, agradecidos ao nosso Mestre Jesus, que está sempre nos amparando e nos auxiliando. A quem nós agradecemos por essa oportunidade e pedimos a Ele que carinhosamente nos conduza até o nosso Pai Criador, a quem também nós agradecemos por essa oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos, porque nos permite conhecer e apreender tudo aquilo que necessitamos para o nosso desenvolvimento. E a Ti, Pai, humildemente nós pedimos que nos fortaleça e que nos ampare nessa jornada aqui terrena, para que de mãos dadas, um com os outros, sigamos essa trilha que nos leva a Ti, Pai. E assim, agradecidos, envolvidos no amor e na luz, vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Pai, de todo mal. Assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Assim seja. Obrigada, Lu. Então vamos lá, gente. Nós paramos. Nós estamos no... Deixa eu ver qual é o capítulo lá. Capítulo 4, né? Teoria das manifestações físicas, é isso? Não, acho que nós já passamos. Vai precisar... Só um minutinho, gente. Capítulo 5, a questão... Das manifestações. Capítulo 5 das manifestações físicas espontâneas, é isso? Que é o item 94, é isso? 95. 95. Ah, 95, muito bem. Nós vamos começar agora, ok? Então vamos lá. Nós estamos agora numa parte onde nós vamos ter a evocação, né? Diálogo com o espírito perturbador da Adenoia, certo? Eu vou ler para vocês, ok? Primeira, evocação. Evocação aqui é o chamado que o coordenador da reunião, né, faz para que o espírito se veste, tá? Resposta dele: tinhas de me chamar? Queres umas pedradas? Então é que se havia de ver um bonito salve-se quem puder.
no instante o teu ar de valentia. Tava bravo ele. Segunda resposta. Na realidade, a segunda pergunta, né? A segunda pergunta endereçada é ao Espírito. Quando mesmo nos atirasses pedras aqui, isso não nos amedrontaria, até te pedirmos positivamente que, se puderes, nos atire algumas. A resposta dele: aqui talvez eu não pudesse, e tens um guarda a velar por ti. Perguntaram para ele. Aqui, os números que estão aqui, terceira, segunda, quarta, né? São as perguntas do coordenador da reunião ao Espírito, né? Havia na Denoir alguém que, como auxiliar, te facilitava as partidas que pregavas aos moradores da casa? Resposta: certamente. Achei um bom instrumento e não havia nenhum espírito douto, sábio e virtuoso para me embaraçar, porque sou alegre. Gosto, às vezes, de me divertir. Pergunta: qual a pessoa que te serviu de instrumento? Uma criada. Pergunta: é ao grado seu que ela te auxiliava? Ou seja, ela era contra a vontade dela, que ela ajudava ele? Ele responde: sim, pobre, era a que mais lutinha de mim. Pergunta: procedias assim com algum propósito hostil? Resposta: eu não. Nenhum propósito hostil me animava, mas os homens que de tudo se apoderam farão que os fatos redundem em seu proveito. Pergunta: o que queres dizer com isso? Não compreendemos. Resposta: eu só cuidava de me divertir. Vós, outros, porém, estudareis a coisa e tereis mais um fato a mostrar que nós existimos. Veja bem, ele, apesar de estar perturbando os moradores da casa, porque gostaria de se divertir, ele tinha a consciência e a inteligência tal de saber que ele estava participando, né, de um feito que iria confirmar a existência da espiritualidade, né? Apesar de não ser um espírito esclarecido, nem ser um espírito sábio. Vocês compreenderam isso? Olha o que ele responde: eu só cuidava de me divertir. Vós outros, porém, estudai a coisa e tereis mais um fato a mostrar que nós existimos. Pergunta: dizes, não alimentavas nenhum propósito hostil. Entretanto, quebraste todo o ladrilho da casa. Causaste, assim, um prejuízo real. Veja bem, esse aqui foi um caso de manifestação física real. Não eram só os barulhos da quebra do ladrilho. Realmente ele conseguiu quebrar os ladrilhos. Ok? Ele responde: é um acidente. Ou seja, eu não queria que quebrou. Você não está nem aí, né? Pergunta: onde foste buscar os objetos que atiraste? São objetos muito comuns. Achei-os no pátio e nos jardins próximos. Pergunta: achaste-os todos ou fabricastes algum? Depois ele faz uma menção verante no capítulo 8º. Nós vamos ver mais lá para frente. Não criei nem compus coisa alguma. Ou seja, ele deslocou pedras do terreno vizinho para jogar no ladrilho dessa casa. Pergunta: e se não os houvesse entrado, teria podido fabricá-los? Resposta: fora mais difícil. Porém, a rigor, misturam-se matérias e isso faz modo qualquer. Ele sabe que isso é possível, ele não sabe como se faz, percebe?
nem o que se mistura, nem o que ele pode produzir. Então, tá. Agora, dize-nos como os atiraste, ou seja, como ele conseguiu deslocar da onde estavam os pedregulhos, né, até aonde chegou. Ah, isso é mais difícil de explicar. Busquei auxílio na natureza elétrica daquela rapariga, da empregada que ele disse, né, da criada, juntando-a à minha, que é menos material. Pudemos assim os dois transportar os diversos objetos. Lembram que nós falamos? Fluido material, fluido magnético material, adicionado ao fluido cósmico universal do espírito, ele conseguiu fazer o movimento. Pergunta: vai dar-nos de boa vontade, assim o esperamos, algumas informações acerca da tua pessoa? Dize-nos primeiramente se já morreste há muito tempo. Gente, esse diálogo devia ser muito interessante nessa época. Eu estou lendo, estou sorrindo, porque eu estou imaginando a cena. Dize-nos primeiramente se já morreste há muito tempo. Há muito tempo, há bem 50 anos. O que eras quando vivo? Não era lá grande coisa. Sim, trapeiro naquele quarteirão. Às vezes me diziam tolices, porque eu gostava muito do licor vermelho do bom velho Noé. O que é o licor vermelho do bom velho Noé? Né? Por isso mesmo, queria pô-los todos dali para fora. Pergunta: foi por ti mesmo e de bom grado que respondestes às nossas perguntas? Ele responde: olha que interessante, eu tinha um mestre. Quem é esse mestre? O vosso bom rei Luís. Ou seja, ele tinha um mentor, né, algum orador espiritual que estava ali junto dele. Aí tem uma nota, né? Motivou essa pergunta a natureza de algumas respostas dadas, aqui é Kardec respondendo, dizendo, né, que nos parecem acima da capacidade desse espírito, pela substância das ideias e mesmo pela forma da linguagem. Nada, pois, de admirar é que ele tenha sido ajudado por um espírito mais esclarecido e quis aproveitar a ocasião para nos instruir. Este é um fato muito comum, mas o que nesta circunstância constitui notável particularidade é que a influência de outro espírito se faz sentir na própria caligrafia, porque isso aqui é um diálogo de uma psicografia, não de uma psicofonia, tá? A das respostas em que ele interveio é mais regular e mais corrente. As respostas do trapeiro, angulosa, grossa, irregular, às vezes pouco legível, denotando um caráter muito diferente. Então, ele está dizendo que é claramente perceptível na caligrafia da psicografia a mudança da letra quando eram respostas com orientação do espírito superior e quando eram só ele que estava falando. Tá? Pergunta: que fazes agora? Ocupas-te com teu futuro? Ainda não, vagueio. Pensam tão pouco na terra que ninguém roga por mim, ninguém ora por mim. Ora, não de quem me ajude, não trabalha. Nota do Beck. Ver-se-á mais tarde quanto se pode contribuir para o progresso e o alívio dos espíritos inferiores por meio da prece e dos conselhos. Pergunta: como chamavas quando vivo? Janet. Tá bem, Janet, oraremos por ti. Dize-nos, a nossa evocação te deu prazer ou te contrariou? Antes prazer, porque sois bons rapazes, viventes, alegres, embora um pouco austeros. Sérios, né? Não importa, ouvistes-me, estou contente.
Opa, peraí. E aí? Alguém quer falar alguma coisa? Legal, né? Esse aqui estava até de bom humor, né? Tem alguns de... Júlio, pode falar. Só uma observação, né, que você falou, porque no socorrista, muitas palavras chulas, né, ou palavrões, nós filtramos, né, para ter essa ajuda a esse espírito. Então é isso que ele falou aqui, né? Que a maneira que ele estava falando e ele foi filtrado, né? Quer dizer, a escrita foi filtrada para realmente ter uma conversação mais, não digo legível, né? Mais sincera, com respeito a todos, né? Ao espírito e também a pessoa ou a pessoa que estava escrevendo também. Exatamente. Bem lembrado. Nas comunicações, nos trabalhos mediúnicos de socorro, a gente sempre lembra isso mesmo, né? Que o médium filtra o que vai transmitir, tanto na escrita quanto na fala, né? E não se justifica você vir na sua mente palavras chulas que você sabe que não são suas, que é do irmão que está querendo se comunicar, e você repeti-las, tá? Nós somos senhores do nosso corpo. Pode falar, Sineide. Mas liga o microfone, que daí a gente ouve você. Ai, desculpa. Não, uma coisa que eu achei assim bastante interessante, né, quando o Kardec fala da importância da prece, né, da eficácia. E quando ele fala assim que ele se sentiu feliz porque ele ouviu, né, porque ele foi ouvido, faz pensar nessa relação de troca que a gente está em constante, que por vezes a gente acha que só nós merecemos ou precisamos e necessitamos do auxílio da espiritualidade, quando na verdade aí eu acho que entra essa questão que o Júlio trouxe, né, desse trabalho de socorrista, tudo, quantos precisam ter esse espaço, ter essa escuta, ter alguém disponível para que eles possam se expressar, né? E aí chega a ser até uma questão assim, não sei, né, pelo que parece de doentia mesmo, assim, como a gente tem a dor física, né, eles também têm ainda essa questão, né, não sei se eu estou conseguindo expressar, mas é mais um pouco disso, né, dessa troca. Na realidade, ninguém é abandonado na espiritualidade, certo? Então, acontece que tem alguns espíritos ainda não tão desligados da matéria por N motivos, né? E então, em função disso, das suas curvações, eles não conseguem ver a espiritualidade que está ao lado deles para o correr. Então, eles não veem, eles não ouvem, eles nem sentem. Então, em alguns casos, né, os socorristas, o socorro material dos trabalhos espíritas, casas espíritas, ou nas casas espiritualistas que trabalham esse tipo de atendimento, são utilizados pelos trabalhadores celestes para trazer esses irmãos, para que eles se comuniquem, e dali eles são levados pelos trabalhadores celestes. Não são todos. Não é todo espírito infeliz que ainda não se conscientizou de onde ele está, do que aconteceu com ele, que tem que passar por uma equipe de socorristas encarnados. Alguns apenas. Né? Porque senão você ia falar, nossa, a quantidade de companheiros que desencarna não ia ter casa espírita que desse conta. Não são todos. Muitos desencarnam e conseguem, apesar da perturbação, conscientizar da sua situação, enxergam seu anjo de guarda, têm sua fé, não importa, aceita que sigam, católica, humanista, espírita, evangélica, não importa. Se apegam à sua fé e conseguem perceber a espiritualidade ao seu redor e são socorridos, entendeu? São encaminhados. Muitos não. Esses é que são trazidos
tá? São trazidos para as espíritas, para esse socorro, são trazidos nas casas de Umbanda para serem socorridos, são trazidos nas igrejas evangélicas para serem socorridos, são trazidos nas igrejas católicas para serem socorridos. Em qualquer lugar, em qualquer casa de oração, onde são pessoas que se unam no mesmo ideal de amor e de carinho, vão transmitir essas energias para eles. Entendeu? Isso é muito bonito, né? Ou seja, não são só os encarnados que precisam de acolhimento, você tem toda a razão. Né? Podemos seguir em frente? Mas você pode ler o 96 e o 97, por favor? Leio sim. Fenômenos de transporte. 96. Este fenômeno não difere dos de que acabamos de falar, senão pela benévola intenção do espírito, que é o seu autor, pela natureza dos objetos, quase sempre graciosos, e pela maneira suave e muitas vezes delicado, porque são trazidos. Consiste no transporte espontâneo de objetos que não existem no local onde estamos. Geralmente são flores, por vezes frutas, bombons, joias, etc. 97. Digamos, para começar, que este fenômeno é um dos que mais se prestam a ser imitados e, consequentemente, muito cuidado é necessário contra a charlatanice. Sabe-se até onde pode ir a arte de prestidigitação no que toca a experiências deste gênero. Mas, ainda que não tratemos com gente profissional, facilmente poderíamos ser enganados por uma manobra hábil e interesseira. A melhor de todas as garantias está no caráter, na notória honestidade, no desinteresse absoluto da pessoa que obtém semelhantes efeitos. Em segundo lugar, no exame atento de todas as circunstâncias em que os fatos se produzem. Enfim, no conhecimento esclarecido do Espiritismo, único meio para descobrir aquilo que é suspeito. Eu entendo assim que o que ele fala, o que ele está dizendo aqui é assim, eu acho que é muito da moral do médium, do conhecimento do médium, né? Para que isso que aconteça não seja uma charlatanice, como ele fala aqui, né? Então, eu acho que o médium tem que ter uma moral, tem que ter conhecimento para ele saber distinguir o que está acontecendo, se isso é uma coisa do espírito ou se não é. Na realidade, o que ele está falando aqui, sim, você tem razão. Mas é que a gente não pode esquecer que muitas vezes o fenômeno de transporte de objetos acontece à revelia do médium. Muitas vezes não existe médium com conhecimento no local onde o fenômeno acontece. Nós não falamos isso? Às vezes uma casa está tem uma casa e muitas vezes a pessoa está lá dentro que está doando o fluido magnético humano, certo? Não sabe que está doando, tem conhecimento, ou então não está havendo uma reunião mediúnica numa casa com conhecimento de causa para esse fim, certo? O que ele diz aqui, que é interessante a gente lembrar, é que esse fenômeno acontece senão com a vontade do próprio espírito, né? Intenção benévola do espírito que produz, intenção boa do espírito que produz. E normalmente são objetos delicados que aparecem, tá? São
flores que são transportadas, frutos, bombons, confeitos delicados, correntinhas, relicários. Relicários são aqueles brochinhos bonitinhos, né, antigos, até joias mesmo, tá? Consiste no trazimento espontâneo desses objetos, que eles não estão no lugar onde essas pessoas estão, eles estavam em outro lugar e eles aparecem onde estão as pessoas reunidas. É disso que ele está falando. Porque quando você tem uma reunião, como a Magda estava afirmando, onde os médiums têm a consciência que estão trabalhando como médiums, é claro, né? É preciso caráter, honestidade notória, no absoluto desinteresse das pessoas que têm tais efeitos. A preocupação dele de falar esse assunto aqui agora é porque esse tipo de fenômeno é o mais fácil de ser cometido por fraude, de ser fraudado. É o mais fácil de ser utilizado para enganar as pessoas. Um bom mágico, que é um prestidigitador, ele faz isso como um truque com uma facilidade muito grande. Tendo uma correntinha, tendo uma flor dentro do paletó, ele consegue fazer com que isso apareça em cima de uma mesa sem ninguém perceber, com a idade das mãos. É isso que ele quis dizer. Ok? Você levantou a mão, Geraldo está balançando a cabeça. Eu acho que eu respondi o que você queria. Mari, bom, essa do mágico era uma das perguntas. Então você já respondeu. Mas que ficou uma dúvida assim, bem no comecinho da explicação, você falou que pode ser esses espíritos eles captam, né, a revelia do médium e fazem isso. Pode acontecer de tipo, a gente mora numa casa germinada ou num apartamento e ele captar essa energia da casa do lado, do apartamento do lado e fazer transformar na tua casa que some, que faz aparecer essas coisas? Normalmente é o contrário. Primeiro, a gente não pode esquecer de frisar que atualmente esses fenômenos são muito mais difíceis de acontecer. Tá? A gente está falando de 1861, 1864. Tá? Então, o que acontecia na época era o contrário. Nós estamos com as pessoas reunidas num apartamento, doando fluido magnético animal, do qual o espírito e recolhe, vai lá no apartamento do lado, pega uma flor que está lá e traz para cá. Entendeu? Para tirar a energia de trazer para cá, para levar para lá, vamos supor, o botão de estar aqui para lá, para quê? Não, é o contrário, é trazer de lá para cá. Então, vamos supor, você tem um relicário lá, tem um cachimbo. O cachimbo era muito comum, porque nessa época os homens fumavam cachimbo, né? Então, o cachimbo era muito utilizado nessa época e esses porta-joias. Tinha muito porta-joia pequenininho, que os pequenos eram mais fáceis de fazer transporte, tá? Então, se estava no ambiente do apartamento do lado e eu tinha entre os presentes neste apartamento aqui médiuns doadores, ele colhia o fluido magnético daqui, juntava com o dele, ou seja, eu fazia forno, ia lá, pegava e trazia para cá. Compreendeu? Agora ficou claro, né? Claríssimo. Podemos seguir, então? Eu vou começar a ler o 98 e daí, de vez em quando, eu vou pedir ou para a Lu ou para o Júnior ler um parágrafo, né? Porque é bem grande esse item 98, tá? A teoria do fenômeno dos transportes e das manifestações físicas em geral, porque o transporte é uma das manifestações físicas, as pancadas são outras manifestações, né? Os arranhões, os gritos, os barulhos, todos esses, né?
Em geral, a teoria do fenômeno dos transportes e das manifestações físicas em geral se acha resumida de maneira notável na seguinte dissertação feita por um espírito. As comunicações todas trazem cunho incontestável de profundeza ilógica. Com muitas delas deparará o leitor no curso dessa obra. Ele se dá a conhecer pelo nome de Erasto, maravilhoso, discípulo de Paulo de Tarso, e como protetor do médium que lhe serviu de instrumento. Tá? Erasto foi protetor de Paulo de Tarso e também o médium que estava psicografando. Então, Erasto que diz: quem deseja obter fenômenos desta ordem precisa ter consigo, ter junto de si, médiuns a que chamarei sensitivos, isto é, dotados no mais alto grau das faculdades mediúnicas de expansão e de penetrabilidade. Vamos frisar essas duas palavras, que se a gente tiver dificuldade, vamos ter que olhar no dicionário, tá? Porque o sistema nervoso facilmente excitável de tais médiums lhe permite, por meio de certas vibrações, projetar abundantemente em torno de si o fluido animalizado que lhes é próprio. Ou seja, através de um estímulo do sistema nervoso central, facilmente esses médiuns conseguem emitir esse fluido animalizado em torno deles, com uma maior quantidade do que as outras pessoas, do que os outros humanos. Todos nós emitimos esse fluido. Só que alguns conseguem uma emissão com maior quantidade. Ok? Continuando. As naturezas impressionáveis, as pessoas cujos nervos vibram a mesma impressão, as mais insignificantes sensação, as que influência moral ou física, interna ou externa, sensibiliza, são muito aptas a se tornarem excelentes médiums para os efeitos físicos de tangibilidade e de transporte. Tangibilidade é a capacidade de pegar e sentir, que tinham alguns fenômenos de tangibilidade, ou seja, o espírito fazia aparecer uma xícara, e essa xícara era possível de ser pega, tocada, sentida, era uma xícara, mas na realidade era uma xícara só feita de fluidos cósmicos universal, fluido do médium, mas ela tinha peso, tinha textura de xícara, por um breve momento, mas tinha, depois ela desaparecia. Tá? Então, quando ele fala pessoas de extrema sensibilidade, de organismo facilmente irritável, nos dá uma sensação, nos dá uma impressão, lendo isso aqui, que são pessoas muito sensíveis, com os nervos à flor da pele. Não é isso, tá? São pessoas que têm a sensibilidade extremamente exacerbada para a emissão desses fluidos. Isso pode ser trabalhado e direcionado para tal em educação mediúnica, ok? Se a mediunidade da pessoa for para esse tipo de coisa, você pode trabalhar e dar sua mediunidade para isso. Tá? Mas, às vezes, a gente lê num primeiro momento, podem até reler esse capítulo. Dá a impressão que são pessoas... Nossa, é tudo pessoa histérica que está aqui. No primeiro momento, se você ler, você vai achar, é tudo pessoa nervosa. Essas pessoas nervosas, meio histéricas, são essas pessoas que dão esses fluidos. E não é isso que ele está querendo dizer. Tá? Efetivamente, quase de todo desprovido invólucro refratário, quase todo desprovido do invólucro refratário, de um filtro, é isso que ele quer dizer, invólucro refratário, que na maioria dos outros encarnados o isola, o sistema nervoso dessas pessoas
a facilita para a produção desses diversos fenômenos, tá? Então, elas têm uma aptidão de produzir esses fenômenos com uma maior facilidade que a maioria das pessoas. Só isso. Não são mais especiais do que os outros ou menos especiais, têm defeitos. Só isso, tá? Se a gente não ler e não tentar compreender o que as palavras estão dizendo, a gente vai perceber que são pessoas com defeito. Está com defeito no sistema nervoso central, tem algum problema de isolamento no sistema, né? Não tem o cérebro funcionando igual a maioria das pessoas, e daí a gente já olha pelo lado pejorativo, que aconteceu muito no início da divulgação da doutrina. Tá? Assim, com o indivíduo de tal natureza e cujas outras faculdades não sejam hostis à mediunidade, facilmente se obterão os fenômenos de tangibilidade, as pancadas nas paredes e nos móveis, movimentos inteligentes e mesmo a suspensão no espaço da mais pesada matéria inerte. Que é o que a gente tem visto agora, né? A fortiori, ou seja, os mesmos resultados se conseguirão se, em vez de um médium, o experimentador dispuser de muitos, igualmente bem dotados. Ou seja, de qualquer maneira acontece. Ou é um ou é muitos. Mas, da produção de tais fenômenos, a obtenção do transporte a um mundo de permeio, ou seja, uma longa caminhada. Porquanto, neste caso, não só o trabalho do espírito é mais complexo, mais difícil, como, sobretudo, ele não pode operar senão meio de um único aparelho mediúnico. Isto é, muitos médiums não podem concorrer simultaneamente para a produção do mesmo fenômeno. Ou seja, para o fenômeno de transporte, que a gente começou a conversar no início do nosso encontro, é preciso um médium só. Para o fenômeno de paradas, de mesas girantes, de suspensão de objetos, eu posso ter um ou vários médiums doando o ectoplasma, o fluido animalizado. Agora, para o fenômeno de transporte, eu não posso ter vários médiums. É preciso um único. Então, por isso que ele é mais difícil, ele é mais trabalhoso e ele é muito mais complexo. Sucede até que, ao contrário, a presença de algumas pessoas antipáticas ao espírito que opera lhe obsta, lhe impede radicalmente a operação. A estes motivos, a que, como vedes, não falta importância, acrescentemos que os transportes reclamam sempre maior concentração e, ao mesmo tempo, maior difusão de certos fluidos que não podem ser obtidos senão com médiuns superiormente dotados, com aqueles, numa palavra, cujo aparelho eletromediúnico é o que melhores condições oferece. Ok? Então, não é simples assim. Não é, vamos reunirmos-nos para fazermos isso. Não é assim que funciona, não. O negócio, por isso que isso... mas então naquela época tinha muito? Tinha. Mas era uma época especial. É uma época que isso era necessário para a divulgação da vida espiritual, né? A vida do mundo espiritual. Isso era importante. Agora isso não é mais importante. Agora isso já foi divulgado, já é sabido, já está compreendido. Nós estamos lendo um livro que foi editado em 1861 e que ele é tão atual quanto hoje, né? Nós lemos ele, nós estudamos ele para nos informarmos a respeito da doutrina que nós resolvemos adotar para a nossa vida, da nossa crença, dos nossos valores. Né? Mas não é preciso
que há esses fenômenos para que a gente acredite que a vida continua, que a alma sobrevive após a morte do corpo físico, que nós tenhamos consciência que a reencarnação é o meio de evolução do espírito que foi criado através de uma centelha divina que está na. Entende como é que funciona? A humanidade, o conhecimento da humanidade caminhou para frente, então não precisa mais disso. Júlio, lê um parágrafo para mim. Sim. Em geral, os fatos de transporte são e serão excessivamente raros. Não tenho necessidade de vos demonstrar, porque são e serão menos frequentes do que os outros fatos de tangibilidade. Do que disse, vós mesmos o deduzireis. Aliás, esses fenômenos são de uma natureza tal que nem todos os médios são próprios, nem todos os espíritos podem produzi-los. De fato, é preciso que entre o espírito e o médium existe certa afinidade, certa analogia, numa palavra, certa semelhança que permite a parte expansível do fluido perispíritico do encarnado se misturar, se unir, se combinar com a do espírito que quer fazer um transporte. Essa fusão deve ser de tal que a força dela resultante torne-se, por assim dizer, una, do mesmo modo que uma corrente elétrica, ao agir sobre o eletrodo, produz um foco, uma claridade única. Direis, por que essa união? Por que essa fusão? É que a produção dos fenômenos de transporte é preciso que as propriedades essenciais do espírito agente sejam aumentadas com algumas do mediunizado. Isso porque o fluido vital, indispensável para a produção de todos os fenômenos mediúnicos, é uma particularidade exclusiva do encarnado. Por consequente, o espírito operador é obrigado a se impregnar dele. Só assim. Tá ok. Lucineide, pode continuar para a gente? Posso sim. Peraí. Só então ele pode, por meio de algumas propriedades do vosso ambiente, desconhecidas para vós, isolar, tornar invisíveis e movimentar alguns objetos materiais e mesmo os encarnados. Não me é permitido, por agora, desvendar-vos as leis particulares que regem os gases e fluidos que nos envolvem. Mas antes que os anos se escoem, antes que uma existência do homem seja concluída, a explicação dessas leis e desses fenômenos serão reveladas. E vereis surgir e se desenvolver uma nova variedade de médiuns, que cairão num estado cataléptico particular ao serem mediunizados. Vede quantas dificuldades está cercada a produção dos transportes, pois, podeis logicamente concluir que os fenômenos dessa espécie são bastante raros, como já disse, e com mais razão que os espíritos se prestam muito pouco a produzi-los, porque isso exige de sua parte um trabalho quase material, que lhes causa aborrecimento e fadiga. Além disso, acontece que muito frequentemente, malgrado sua energia e sua vontade, o estado do próprio médium lhes opõe uma barreira intransponível. É
portanto, evidente, e não tenho dúvida que os aceitais, que os fenômenos sensíveis de golpes, movimentos e levitação são de natureza simples, realizando-se pela concentração e a dilatação de certos fluidos, e podem ser provocados e obtidos pela vontade e o trabalho de médiuns aptos, quando secundados por espíritos amigos e benevolentes, enquanto os fenômenos de transporte são complexos, de natureza múltipla, exigindo a existência de condições especiais. Esses fenômenos só podem ser realizados por um só espírito e um único médium, e necessitam, além dos recursos para a produção da tangibilidade, uma combinação muito especial para isolar e tornar invisíveis o objeto ou os objetos a serem transportados. Ok. Todos vós, espíritas, compreendeis as minhas explicações e perfeitamente apreendeis o que seja essa concentração de fluidos especiais para a locomoção e a tatilidade da matéria inerte. Tatilidade é o tato, tá? Acreditais nisso como acreditais nos fenômenos da eletricidade e do magnetismo, com os quais os fatos mediúnicos têm grande analogia, e de que são, por assim dizer, a confirmação e o desenvolvimento. Quanto aos incrédulos sábios, piores estes do que aqueles, não me compete convencê-los e com eles não me ocupo. Convencer-se um dia por força da evidência, pois que forçoso será se curvem diante do testemunho dos fatos escritos, como forçoso foi que o fizessem diante de outros fatos que a princípio feriram. Resumindo, os fenômenos da tangibilidade são frequentes, mas os de transporte são muito raros, porque muito difíceis de se realizar são as condições em que se produzem. Conseguintemente, nenhum médium pode dizer: agora, em tal momento, obterei um transporte, visto que muitas vezes o próprio espírito se vê impedido na execução da sua obra. Devo acrescentar que esses fenômenos são duplamente difíceis em público, porque quase sempre entre estes se encontram elementos energeticamente refratários que paralisam os esforços do espírito e, com mais forte razão, a ação do médium. Tende, ao contrário, como certo que, na intimidade, os ditos fenômenos se produzem quase sempre espontaneamente. As mais das vezes, à revelia dos médiuns, e sem premeditação, sendo muito raros quando esses se acham prevenidos. Deveis deduzir daí que há motivo de suspeição, ou seja, de desconfiança, todas as vezes que um médium se lisonjeia, ou seja, se gaba, né, de os obter à vontade, ou por outra de dar ordens aos espíritos como aos servos seus, o que é simplesmente absurdo. Tende ainda como regra geral que os fenômenos espíritas não se produzem para constituir espetáculo e para divertir os curiosos. Se alguns espíritos se prestam a tais coisas, só pode ser para a produção de fenômenos simples, não para os que, como os de transporte e outros semelhantes, exigem condições excepcionais. Lembrai dos espíritas de que, se é absurdo repelir sistematicamente todos os fenômenos de além-túmulo, também não é de bom aviso aceitá-los todos cegamente. Quando um fenômeno de tangibilidade, de visibilidade ou de transporte se opera espontaneamente, de modo instantâneo, aceitai-o. Porém, nunca o repetirei demasiado. Não aceiteis coisa alguma às cegas, ou seja,
sem contestar, sem pesquisar, né? Seja cada fato submetido a um exame minucioso, aprofundado e severo, porquanto, crede, o Espiritismo, tão rico em fenômenos sublimes e grandiosos, nada tem que ganhar com essas pequenas manifestações, e prestidigitadores hábeis podem evitar. Bem sei que vão dizer, é que estes são úteis para convencer os incrédulos, mas ficai sabendo que se não houvesseis dispostos de outros meios de convicção, não contaríeis hoje a centésima parte dos espíritas que existem. Falai ao coração. Por aí é que fareis o maior número de conversões sérias. Se julgardes conveniente para essas pessoas, valer-vos dos fatos materiais, ao menos apresentai-os em circunstâncias tais que não possam permitir nenhuma interpretação falsa. E, sobretudo, não vos afeis das condições normais dos bons fatos, porque, apresentados em más condições, eles fornecem argumentos aos incrédulos, em vez de convencê-los. Erastos. Uau. Então, mais do que explicado, né? Ele mesmo já está dizendo, né? Um espírito esclarecido, que é mentor, né? Já disse que já te dou a palavra, Val. Já disse que esse tipo de fenômeno vai cair em desuso, ele não é necessário, né? Mesmo que muitos dizem que ele é interessante, que ele é importante para convencer as pessoas da espiritualidade. Ele fala, usem o coração, toquem o coração das pessoas para as convencer, né? Pode falar, Val. Desculpa. Hoje, a aula toda, eu fiquei lembrando daquela mulher do algodão. Já ouviu falar? Não, pode falar, pode falar. Aquela mulher do algodão, que ela tira coisas do algodão. Eu fiquei me lembrando dela. Ela é parece que de Goiás. Eu já assisti vários documentários sobre ela, vão em caravanas e caravanas lá. E ela já passou até no Globo Repórter, e ela põe uma peneira e ela coloca algodão e molha o algodão, e de lá ela vai tirando coisas. Né? E daí depois? Então, as pessoas vão lá, quando as pessoas se aproximam, elas tiram coisas relacionadas às pessoas e as pessoas guardam. E ela ensina como a pessoa descartar, e quando a pessoa descarta, às vezes ela ajuda ela em algum problema dela. Mas, assim, é uma coisa muito intrigante, porque ninguém consegue esclarecer como é que ela faz aquilo, né? E ela sozinha, são centenas de pessoas e ela tirando coisas. É muito intrigante. Coloca na internet para você ver sobre ela, chama Mulher do Algodão. Tem até uma casa em Santos que faz caravana assim, de 2 vezes por ano para ir até lá. Gostaria de saber qual é o objetivo dela fazer isso. Então, e agora, ouvindo tudo isso que você falou, eu fico pensando se é verdade mesmo. Eu sempre tive dúvida, eu sempre fiquei intrigado. Mas agora, depois de tudo isso que a gente falou hoje... Não pode dizer que é verdade ou é mentira. Eu queria saber o objetivo disso. Vamos supor, ela chega e tira um anel e entrega para a pessoa. Qual é o objetivo de entregar esse anel? O anel é da pessoa? O anel não é da pessoa? Né? Se o anel não é da pessoa, é um anel que a pessoa nunca viu, pode ser qualquer anel. Ela pode ser uma prestidigitadora. Pode não ser verdade. Ela tira muito, assim, pelo que eu vi em vários documentários, tipo, a pessoa é alcoólatra, ela tira pedaços de garrafa. Cacos de vida? A pessoa tem uma determinada dor, ela tira pedaços de osso. Então. Coloca na internet para você ver, é muito intrigante.
Isso é passível pode ser como pode ser. A gente não pode julgar, né? Agora, Sim. atualmente não há mais a necessidade desse tipo de Não. fenômeno. E ela faz É um muito, show, né? então, exatamente. É aquilo que eu falo, que a gente sempre fala. A gente estudou isso no livro dos Espíritos, né? As pessoas que normalmente esses fenômenos vinham acompanhados de eventos, shows, né? Eram vistos como se fossem shows, grandes eventos, para chamar a atenção das pessoas. É verdade, não é? A gente não sabe, né? Cada um fica com as suas obras, vai responder por isso, né? Mas Agora, são tantas coisas que acho que ela não conseguiria sozinha. então, sozinha, o que você está querendo dizer? Sozinha fisicamente ou sozinha espiritualmente? Ela pode ter ajuda física. Fisicamente. Fisicamente. Só ela lá na peneira. Ela pode ter ajuda fisicamente. Ela pode ter ajuda de outra pessoa para colocar as coisas na peneira. Isso é muito. Porque você não sabe se aquela filmagem que foi feita e que está ao ar lá, ela foi feita continuamente ou ela foi interrompida e depois continuada. Se houve troca de peneira por outra peneira carregada de material por baixo do algodão. Você entendeu? Mas Tem existe formas. assim já há 30 anos, mais ou menos, ela está no mesmo lugar. Eu não sei, eu não conheço, nunca ouvi falar. Mas É, o já teve dois do Globo Repórter sobre ela. eu vou Ela pesquisar. já está bem velhinha, agora ela está bem velhinha. Ela disse que vai se aposentar até. Vou pesquisar para depois a gente ver. Pesquisa, Tá? é uma coisa muito interessante. Agora, como ficou falando sobre isso, eu fiquei só pensando, né? Porque um monte de coisa não bate agora, assim. Júlio, pode falar. Bom, de tudo que nós lemos até agora também, eu vejo também assim a questão das pessoas que usam as mãos para pintar, porque tem de ter um espírito realmente simpático a esse encarnado, né? Eu já participei, já vi e fotografei também lá em Araçatuba uma esse tipo de fenômeno, um fenômeno, né? Que as pessoas de pintarem os quadros com as mãos, né? Principalmente as grandes obras, né? De Van Gogh e tantos outros impressionistas da era francesa, da Europa toda, né? E com uma rapidez muito grande, principalmente os girassóis, né? Os campos. Então também eu acredito que isso atrai um grande público, né? Porque muitas casas espíritas acabam vendendo essas obras, né? Para ajudar em si. E eu vejo assim que eu não fiz nenhum preparo, porque eu fui convidado, não pela casa espírita, mas um amigo que convidou, eu fui fotografar, né? E após a sessão, eu tive assim um cansaço enorme, nunca senti assim. Eu tive de chegar em casa e dormir, né? Porque realmente houve um grande número de, acho que aí nos espíritos, eu não sei, que absorveu, quer dizer, é o ectoplasma que também tirou de mim e de todas as pessoas que estavam ali, né? Eu nem frequentava nem casa espírita, né? Nessa época. Isso foi lá nos idos, comecinho dos anos 90, e achei assim muito interessante, né? Logicamente não foi isso que me levou à doutrina, né? Mas eu acho que encaixa bem essa parte, né? Porque não é uma coisa falsa, não é uma coisa assim de mágica, mas hoje você tem uma compreensão melhor entre o encarnado e o espírito, porque ele falava em espanhol,
né, também, era uma mulher. Eu achei assim realmente que encaixa bem essa situação. Os fenômenos de pintura mediúnica são as pictografias. Vamos ver isso mais para frente, tá? Não se encaixam fenômenos que nós estamos vendo de manifestações físicas, tá? Eles vão se encaixar mais lá na frente. Então, quando nós formos falar de psicografias e de pictografia, a gente vai falar dos fenômenos de pintura, né? E daí a gente entra mais apropriadamente nessa questão, ok? Existem relatos verdadeiros, realmente, e tem falsificações, sim, tá? Isso já foi comprovado. A gente precisa tomar cuidado dos dois lados, sempre. Como Kardec mesmo falou, é melhor a gente rechaçar 10 verdades do que acreditar numa mentira. São relatos muito impactantes, porque você está vendo acontecer ali na sua frente, eu também já vi acontecer na minha frente, né? Mas eles estão se tornando cada vez mais esporádicos. Sim. Você pode prestar atenção, eles estão se tornando cada vez mais esporádicos, esses fenômenos materiais. Exatamente por aquilo que eu falei. Mas nós vamos ver eles mais a miúde, mais para frente no livro dos médios que a gente está estudando, ok? Tudo bem? Podemos encerrar então? Lucineide, encerra para a gente, por favor. Claro, encerro sim. Bom, vamos assim, caminhando para o término do nosso encontro de hoje. E mais uma vez agradecidas por esta oportunidade de compartilhar, de aprender. Vamos assim, buscando os melhores sentimentos que há em nós para que possamos doar e vibremos. Vibremos pela paz universal. Vibremos por todos os povos, por todas as nações que compõem este planeta. E vibremos por este planeta, para que haja paz, amor. Vibremos com muito carinho por todas as crianças, jovens e idosos que se encontram em situação de vulnerabilidade. Que possam todos ser acolhidos e amparados nas suas necessidades. Vibremos por todos os irmãos que estão em situação de rua, perdidos nos vícios, por todos aqueles que ainda não se encontraram, que possam se perceberem e ver a luz e o amor de Cristo que está em cada um de nós. Vibremos por todas as casas assistenciais e hospitalares, abrangendo toda a humanidade que sofre. Vibremos por todas aquelas pessoas, todos aqueles missionários que se dispõem a levar o Evangelho, não só com as palavras, mas pelos exemplos, a cada um daqueles irmãos que necessitam, que sejam todos amparados e fortalecidos. Vibremos por todos os lares, vibremos pelos nossos lares, pelas nossas famílias, por todos os parentes, amigos e aqueles que se dizem nossos desafetos. Vibremos humildemente por nós mesmos, como aprendizes que somos, e que possamos estar juntos na próxima semana. Graças a Deus e graças a Jesus, e uma boa noite a todos. Amém. Boa noite, gente. Até terça-feira. Até terça. Boa noite, gente.